A Uber conseguiu renovar a frota dela sem gastar R$1. Estão falando também que o novo Uber Comfort tem veículos novos e mais espaçosos. Vai melhorar os carros e não precisou investir R$1. Enquanto o motorista tem que estar sempre pensando assim, o que eu vou fazer agora? Esse carro vai sair do Comfort o ano que vem. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Hoje de manhã aqui em São Paulo, foram as corridas que eu fiz, ó. A primeira foi um X e todas as outras, ó. Comfort, 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 Comfort e Comfort, né? Isso dá um total aí, pessoal, de R$235 em 10 corridas, sendo que 9 corridas foram feitas com esse carro na categoria Comfort. Eu não vou entrar no mérito aqui se esse carro que eu estou, que é o Polo, deveria ou não ter entrado algum dia no Comfort, o Argo, outros carros. Eu quero entrar no mérito, que é o seguinte: a Uber conseguiu renovar a frota dela sem gastar R$1. Melhorou os carros, vai melhorar os carros e não precisou investir R$1. Enquanto o motorista tem que estar sempre pensando assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que gastar mais, me endividar para renovar o meu carro, para mim tentar ganhar um pouco mais? Então o que acontece? Hoje um colega que comprou um Polo desse vai o ano que vem fazer apenas X. Não importa se você tem 48 vezes, 60 vezes para pagar, você vai fazer apenas Uber X. A Uber substituiu esse carro, sabe por qual? Pelo o Volkswagen Tera. Sim, só que você já andou dentro do Tera? O espaço interno do Tera é praticamente o mesmo, ou se bobear até menor. Deram uma redesenhada no carro, uma repaginada, trouxeram um ar de carro mais moderno, e aí a Uber do nada decide renovar a frota dela. O que uma empresa faz quando ela precisa renovar a frota dela? O que uma empresa de transporte teria que fazer se ela tivesse que renovar a sua frota? Uma empresa de ônibus teria que investir, trocar os ônibus. Uma empresa de turismo, de ônibus fretados, teria que ir lá e entrar no financiamento para renovar a frota dela. Mas a Uber consegue renovar a frota dela sem gastar R$1. Apenas numa canetada, a partir de 2027, a frota começa a se renovar. O Comfort terá veículos mais confortáveis, veículos mais espaçosos e veículos que está na moda. Veículos elétricos que eram Black vão vir para a categoria Comfort. E no Black, a mesma coisa. A Uber consegue limitar e renovar a frota dela sem gastar R$1. O papo que rola na internet diz que o Uber Comfort mudou. Será? Estão falando também que o novo Uber Comfort tem veículos novos e mais espaçosos. Ou seja, mais espaços para as pernas. Será? Rola o papo de que os motoristas são os mais bem avaliados da plataforma. Será? Segundo as fofocas, nas preferências de viagem, você pode definir a temperatura do ar-condicionado antes da viagem começar. Será? Mas é sério essa? Não, peraí, aí, que isso? Gente, e não é que é isso mesmo? O papo que rola na internet estava certo. Os carros são mais espaçosos, os motoristas muito bem avaliados. E essa do ar-condicionado pra mim é imbatível. Isso aí nunca vi antes na vida. Será que eu posso escolher a música também? Ah, eu quero pagode, moço. O plano já estava traçado. Ou seja, quando você acha que é uma coincidência, essa propaganda da Fernanda Gentil, acho que é isso o nome dela, né? Inclusive tá na Casa da TV, que não tem nada a ver com isso, gente. Não é contra ela, ela é ali
apenas uma pessoa que foi contratada. Pelo amor de Deus, não vai cancelar a menina que ela não tem culpa. Ela simplesmente está fazendo o trabalho dela. Mas ali a Uber já dava indícios. A Uber já estava deixando claro sinais. E o que aconteceu é exatamente isso. O que eu quero dizer com esse vídeo? É revoltante, a gente não consegue resolver. Primeiro, a gente tem que ter uma regulamentação para que esse tipo de abuso não aconteça. Então, na hora de votar esse ano, pense em, pô, eu posso votar em alguém que está pensando em ajudar o motorista? Segundo ponto, o quanto é vulnerável algumas situações. Terceiro, compre veículos e leia o que está no site da Uber, os sinais que a Uber está dando. Vai comprar um veículo para Comfort, tem que ser sedã, HB20, Onix Plus, carros consolidados. Eu comprei esse Polo, mas eu sabia que isso poderia acontecer, porque não era um carro que eu estava pensando para o aplicativo na época, a gente comprou pensando no dia a dia da minha esposa. Vai comprar um carro pro Black, também um carro consolidado. Você vê que no próprio site a Uber sustentou ali, dizendo que veículos consolidados como o T-Cross, a T-Cross passa a ser um carro bem perfil Uber Black, Black Business. Verifique os carros que têm a categoria de preferência Comfort e Comfort Business, Black e Black Business. Vou dar o exemplo do Corolla. No site a Uber colocou que o Corolla é uma exceção, porque é um carro consolidado que tem um padrão de primor muito grande. Padrão esse que o Corolla, o Civic e também o Sentra fazem com que, mesmo que é um sedã considerado médio, permaneça na categoria Black. Se bem que aqui no Brasil é considerado para muita gente um sedã grande, porque o sedã aqui você não tem grandes sedãs. Ainda mais com o preço do combustível, ninguém vai comprar um Azira que vai fazer 3 km com litro de gasolina. A própria Uber sabe disso e ela não tem nenhum sedã de alto padrão hoje que vai substituir o Corolla, porque não é sustentável. Você vai colocar um Azira no Black que faz 5 km com litro de gasolina, sendo que o Corolla híbrido faz 17 km com litro de gasolina. Então, quando você for comprar um carro, quando você for ver isso, veja sinais que a Uber deixa. Falando sobre o Corolla, inclusive, eu não posso deixar de dizer aqui que esse Corolla, o meu Corolla que está em casa, inclusive, que está para sorteio, pode ser seu. Esse carro que com certeza a Uber não tira do Black, a 99 não tira do 99 Electric Pro. Participa, estamos chegando a quase 50% da ação, que QR Code está do lado. Link na descrição. Eu quero entregar esse Corolla para você em qualquer lugar do Brasil. E falo para você, botei para sorteio, é legalizado, não dá para voltar atrás. Se eu cancelar, eu vou pagar multa. Mas bateu um sentimento assim, caramba. Eu ia comprar um Dolphin. E aí o Uber foi lá e tirou o Dolphin do Black. E aí agora eu tô colocando o Corolla para sorteio. Eu me lasquei 2 vezes. Não feliz por isso, ainda vai tirar o Polo que eu tô aqui do Comfort. Ou seja, o que eu vou fazer o ano que vem. E aí eu também não sei o que eu vou fazer. Obviamente vou pegar a parte do recurso do Corolla. A parte do recurso vai para minha moradia nova que eu me mudei. E aí eu vou decidir se eu vou me manter no carro do Comfort. Aí eu vou para um elétrico de repente. Ou se eu vou partir para o Black. Mas aí que tá. Qual carro comprar? Me endividar é complicado. O governo veio com o Move Brasil. O Move Brasil, para muita gente, não deu certo. E tem gente querendo sair do aluguel para comprar o carro. E na hora de comprar o carro, como que faz? Então, gente, quando eu venho aqui e mostro isso daqui para vocês, que quando a gente compra um carro, a gente quer explorar o melhor desse carro. Então, olha quantas corridas eu fiz hoje no Comfort. Isso faz com que eu trabalhe menos e ganhe mais, porque corridas com Comfort são melhores que corridas do X. Corridas do Black são melhores do que corridas do Comfort. E toda vez que a gente investe num carro, fica pensando assim, eu quero extrair o melhor. Mas a Uber malandramente
conseguiu dar um nó nos motoristas, a Uber conseguiu renovar a frota dela através dessa propaganda que a Fernanda Gentil fez, já dava sinais. Sinais de que a empresa não gastou sequer R$1 comprando nenhum veículo e vai conseguir renovar 100% dos veículos sem investir R$1. Talvez a Uber, 99, as empresas de aplicativo, sejam as únicas empresas de transporte, elas se dizem de tecnologia, mas elas entregam transporte, que não precisam gastar R$1 para comprar um carro, renovam 100% da frota a cada 2 anos, sem nenhum tipo de investimento. Investimento esse que sai de você, motorista de aplicativo. A Localiza também saiu prejudicada. Eu pensei assim, a Localiza tá junto com a Uber, mas olha só. Se a Uber diz que veículos cadastrados até o final de 2026 vão poder rodar até o final de 2027, será que é cadastrado na plataforma? Mas e no caso do cara que vai ter o carro alugado? Será que se ele alugar o veículo pela Localiza, ficar 1 mês e devolver, esse veículo vai para outro motorista? Será que ele vai entrar no Black de novo? Porque vai cadastrar só o ano que vem. Ou será que esse próximo motorista do ano que vem, na hora que ele for fazer corrida com o Dolphin da Localiza, vai pegar só Comfort? Isso nós vamos descobrir o ano que vem. Aí nós vamos ver se a Localiza tem privilégios de sustentar até o final do ano que vem o carro, ou não. Ou até mesmo você. Tem motorista que comprou Dolphin para alugar. Será que se o locatário devolver o carro não vai mais pegar a categoria Black? Só Comfort ano que vem? Veremos isso na prática. Aí nós vamos descobrir qual é que é a verdade. E hoje, quando eu fiz todas essas corridas aqui pela região, eu fiquei refletindo sobre isso. O ano que vem, esse carro que eu tô aqui não vai pegar Comfort. E aí, se eu quiser fazer Comfort ou se eu quiser fazer Black, terei que investir num novo veículo. O motorista investe. E a Uber renova a frota dela com uma canetada que muda a lista de carros da categoria. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Finalizo o vídeo deixando o QR Code do lado, o link na descrição, convidando você para participar da ação do Corolla. E eu falo para você de verdade, pessoal, se eu soubesse que toda essa reviravolta ia acontecer, eu não teria colocado o Corolla para sorteio. Falo de verdade aqui. Teria segurado um pouco mais. Porque eu ia comprar fui para uma casa, eu ia comprar um Dolphin elétrico, pensando em economizar combustível, a Uber vai lá e tira o Dolphin. Aí eu tô rodando com o Polo, ela tira o Polo. Ou seja, o ano que vem, eu tô no Xão. Eu vou querer ir pro Black ou pro Comfort. Depois você trabalha no Black e no Comfort, eu gosto muito de trabalhar no Black. Gosto muito, de verdade, não vou ser hipócrita. Mas eu não sei o que eu vou fazer. E também não vou me precipitar. Mas é isso, deixa eu comentar a sua opinião, tamo juntos e até o próximo vídeo.